A maioria das pessoas entra no trading procurando algo extraordinário, uma estratégia secreta, um indicador supostamente perfeito, uma forma mais rápida de ganhar dinheiro sem precisar atravessar o processo desconfortável que o mercado inevitavelmente exige. Existe uma obsessão constante por encontrar aquilo que parece novo, avançado ou diferente, como se consistência pudesse surgir apenas de conhecimento técnico acumulado. Mas existe uma verdade que poucos querem aceitar. O mercado não recompensa intensidade emocional. Ele recompensa estabilidade. E estabilidade exige uma habilidade que quase ninguém está disposto a construir de verdade: disciplina. Porque disciplina não gera adrenalina. Ela não oferece sensação imediata de genialidade. Ela não alimenta o ego com promessas rápidas. Pelo contrário, ela exige repetição, paciência, responsabilidade e controle sobre os próprios impulsos. E justamente por isso ela se torna uma vantagem competitiva tão poderosa. Enquanto a maioria reage emocionalmente ao mercado, o trader disciplinado aprende a responder com clareza. Enquanto muitos aumentam risco, tentando recuperar perdas, ele protege capital e preserva sua capacidade mental. Enquanto boa parte dos operadores muda constantemente de estratégia por ansiedade, ele permanece consistente o suficiente para permitir que o processo amadureça. O problema é que quase ninguém percebe isso no começo. A maior parte dos traders acredita que o fator decisivo está na técnica, quando na realidade o diferencial está na capacidade de executar corretamente mesmo sob pressão emocional. Então, fique até o final do vídeo para entender por que traders disciplinados conseguem sobreviver por mais tempo, como a disciplina protege contra autossabotagem e por que controle emocional frequentemente vale mais do que talento bruto dentro do mercado financeiro. Porque no fim das contas, muitos sabem analisar gráficos. Poucos conseguem permanecer estáveis enquanto fazem isso. Existe uma ideia muito comum dentro do mercado financeiro de que grandes resultados pertencem apenas às pessoas mais inteligentes, mais rápidas ou, naturalmente, mais talentosas. Muitos acreditam que consistência no trading nasce de uma habilidade quase especial de interpretar gráficos, antecipar movimentos ou enxergar oportunidades que os outros não conseguem perceber. Essa visão parece convincente no começo, mas ela entra em conflito com a própria realidade do mercado. Ao longo do tempo, torna-se fácil encontrar traders extremamente inteligentes quebrando contas repetidamente, mesmo possuindo enorme conhecimento técnico. Pessoas capazes de explicar conceitos complexos, identificar padrões com precisão e compreender profundamente o funcionamento do mercado, mas que ainda assim falham no momento da execução. Isso acontece porque conhecimento não garante estabilidade emocional. Por outro lado, também existem operadores comuns, sem genialidade aparente, que evoluem lentamente através da constância. Pessoas que talvez não impressionem pela teoria, mas que aprenderam a repetir corretamente aquilo que funciona. Elas entendem seus limites, respeitam risco, seguem critérios e mantêm controle sobre o próprio comportamento, mesmo em momentos difíceis. É justamente aí que aparece a diferença entre conhecimento e execução. Saber o que deve ser feito é relativamente simples. O desafio real está em conseguir fazer isso de maneira consistente quando pressão, ansiedade e expectativa começam a interferir. Muitos traders sabem exatamente qual seria a decisão correta, mas ainda assim escolhem agir impulsivamente porque emoção fala mais alto do que clareza naquele instante. A repetição correta começa então a vencer aquilo que parecia talento natural. Não porque técnica deixa de importar, mas porque execução consistente possui mais valor do que momentos isolados de genialidade. O trader disciplinado talvez evolua mais devagar no início, porém constrói uma base sólida que suporta o longo prazo sem depender de impulsos emocionais ou decisões instáveis. No final, o mercado não recompensa quem parece mais brilhante em determinados momentos.
Ele tende a favorecer quem consegue permanecer equilibrado e coerente ao longo do tempo. Porque talento sem disciplina inevitavelmente se transforma em instabilidade. Grande parte dos traders acredita que está perdendo porque ainda não encontrou a estratégia certa. Passam meses trocando indicadores, ajustando setups e buscando novas formas de leitura, enquanto ignoram aquilo que realmente destrói sua performance: a incapacidade de controlar os próprios impulsos diante do mercado. As decisões emocionais raramente parecem perigosas no momento em que acontecem. Pelo contrário, muitas vezes elas surgem acompanhadas de uma sensação intensa de urgência e convicção. O trader olha para um movimento acelerado e sente que precisa entrar imediatamente para não perder a oportunidade. A ansiedade começa a substituir a clareza, e a entrada deixa de acontecer por critério para acontecer por pressão emocional. É exatamente nesse ponto que o plano operacional começa a ser abandonado. O trader passa a abrir operações que originalmente não faziam parte da estratégia. Ele antecipa entradas, ignora confirmações, aumenta risco sem planejamento. E quanto mais emocionalmente envolvido ele fica, menor se torna sua capacidade de perceber que já não está operando racionalmente. O overtrading nasce desse estado mental. Existe uma necessidade constante de participar do mercado, como se permanecer de fora fosse equivalente a perder dinheiro. O operador começa a confundir atividade com produtividade. Executa operações excessivas não porque existam oportunidades reais, mas porque emocionalmente não consegue aceitar a ideia de esperar. Ao mesmo tempo, surge uma falsa sensação de controle. O trader acredita que, se operar mais, analisar mais ou insistir mais, conseguirá recuperar perdas rapidamente, mas o excesso de ação quase sempre piora ainda mais o estado emocional. A clareza desaparece, o desgaste aumenta, e decisões ruins passam a gerar novas decisões ruins em sequência. A maioria não perde por falta de estratégia, perde por falta de controle. Porque no final das contas, uma estratégia só funciona quando existe disciplina suficiente para executá-la corretamente, mesmo durante pressão emocional. Muitos traders acreditam que disciplina aparece apenas no momento da entrada ou da saída de uma operação. Mas a verdade é que a qualidade da execução normalmente já está definida antes mesmo do mercado abrir. O operador não começa a decidir quando clica para comprar ou vender. Ele começa a decidir na forma como prepara a própria mente para enfrentar pressão, incerteza e risco. A rotina antes do mercado tem um impacto muito maior do que a maioria imagina. Um trader emocionalmente acelerado, ansioso ou mentalmente confuso dificilmente conseguirá executar com clareza ao longo do pregão. O estado interno acompanha cada leitura, cada interpretação e cada decisão tomada diante do gráfico. Por isso, traders consistentes desenvolvem preparação. Eles não entram no mercado carregando tensão acumulada, excesso de expectativa ou necessidade emocional de ganhar naquele dia específico. Existe um alinhamento interno que antecede a operação. Um estado mais calmo, mais consciente e mais estável. A clareza emocional se torna tão importante quanto a clareza técnica, porque não adianta possuir uma boa estratégia se a mente responsável por executá-la está desorganizada. O mercado amplifica qualquer instabilidade interna. Ansiedade gera antecipação, medo gera hesitação, euforia gera excesso de confiança. Tudo isso distorce decisões que, teoricamente, deveriam ser objetivas. Outro ponto fundamental da disciplina é a definição prévia do risco. O trader disciplinado não negocia limites emocionalmente no meio da operação. Ele decide antes quanto está disposto a perder, quais condições precisa enxergar e em quais cenários simplesmente não irá operar. Essa antecipação reduz improviso e protege a execução contra impulsos momentâneos. O problema é que muitos operadores entram no mercado tentando resolver emoções através do próprio trading. Querem recuperar autoestima,
aliviar frustração ou provar competência. Nesse estado, o gráfico deixa de ser analisado com neutralidade e passa a ser interpretado emocionalmente. Quem entra emocionalmente instável já começou perdendo, porque antes mesmo do preço se mover, a mente já está inclinada a reagir de forma impulsiva diante de qualquer pressão. Existe uma diferença profunda entre reagir ao mercado e executar uma decisão consciente. A maioria dos traders acredita que está operando com racionalidade, mas na prática está apenas respondendo emocionalmente a estímulos imediatos. Um candle acelera, o preço sobe com força. O mercado faz um movimento brusco e imediatamente surge a necessidade de agir, como se cada oscilação representasse uma oportunidade que não pode ser perdida. É exatamente nesse ponto que muitos começam a perder controle sobre a própria execução. O trader reage ao candle e não ao contexto. Ele entra por medo de ficar de fora, sai por medo de devolver lucro, aumenta a posição por euforia depois de uma sequência positiva. Tudo passa a ser conduzido pelo estado emocional do momento. O problema é que emoções intensas reduzem clareza. Quando ansiedade ou excitação assumem o controle, a capacidade de interpretar o mercado de forma objetiva diminui drasticamente. O operador deixa de seguir critérios previamente definidos e passa a agir tentando aliviar desconfortos internos. A operação deixa de ser técnica e passa a ser emocional. É por isso que maturidade emocional se torna uma habilidade operacional e não apenas psicológica. O trader maduro entende que sentir emoção é inevitável, mas obedecer automaticamente a cada impulso é opcional. Entre o estímulo do mercado e a ação, existe um espaço de consciência, e é exatamente nesse espaço que a disciplina começa a ser construída. A pausa antes da decisão tem um valor enorme dentro do trading. Não porque ela elimina emoções, mas porque impede que emoções assumam o comando da execução. Um operador disciplinado observa o próprio estado antes de clicar. Ele percebe quando existe medo acelerando decisões ou euforia distorcendo percepção. Essa consciência permite separar emoção de ação. Isso não significa operar de maneira fria ou robótica. Significa operar com responsabilidade suficiente para não transformar impulsos momentâneos em decisões financeiras permanentes. A verdadeira disciplina não está em nunca sentir pressão. Ela está na capacidade de não obedecer instantaneamente aquilo que a emoção pede no calor do momento. Porque no mercado, quem reage o tempo inteiro perde estabilidade. E sem estabilidade, até uma boa estratégia se torna impossível de sustentar no longo prazo. Grande parte das pessoas acredita que consistência nasce de momentos excepcionais. Elas imaginam que traders consistentes são aqueles que encontram operações extraordinárias ou que vivem acertando grandes movimentos do mercado. Mas a realidade costuma ser muito menos dramática e muito mais repetitiva do que isso. A consistência verdadeira começa a ser construída quando o operador para de buscar intensidade emocional e passa a respeitar processos simples de maneira contínua. É a repetição correta que fortalece a execução, não o entusiasmo momentâneo, não a motivação de um único dia positivo. O trader que evolui entende que pequenos ajustes acumulados ao longo do tempo possuem muito mais valor do que mudanças radicais feitas por impulso. Cada revisão operacional, cada erro analisado com honestidade, cada operação executada dentro do plano contribui para construir uma base sólida. Esse crescimento raramente acontece de forma acelerada. Na maioria das vezes, ele parece lento, até mesmo frustrante para quem espera resultados imediatos. Mas é justamente essa evolução gradual que cria estabilidade real, porque aquilo que cresce rápido demais emocionalmente também costuma desmoronar rápido quando surgem períodos difíceis. A repetição estruturada também desenvolve confiança verdadeira. Não aquela confiança emocional baseada em euforia após alguns gains, mas uma confiança mais estável, construída através da experiência acumulada. O operador começa a confiar no próprio processo
porque já viu, inúmeras vezes, que agir com disciplina produz resultados mais sustentáveis do que agir por impulso. Nesse ponto, o trader já não sente necessidade de reinventar tudo após uma sequência negativa. Ele entende que perdas fazem parte da trajetória e que abandonar processos corretos por causa de desconforto emocional apenas interrompe o próprio desenvolvimento. A repetição organizada transforma a execução em hábito. E quando boas decisões deixam de depender do estado emocional do momento, a consistência começa finalmente a aparecer de maneira mais sólida. Consistência nasce da repetição correta, não de momentos extraordinários. Uma das maiores armadilhas do trading é a sensação de que permanecer operando sempre representa força, comprometimento ou persistência. Muitos traders acreditam que continuar tentando, mesmo emocionalmente abalados, demonstra determinação. Mas na prática, grande parte das destruições de conta acontece justamente quando o operador perde a capacidade de parar. Existem dias em que a mente simplesmente não está clara. Dias em que pequenas frustrações acumulam tensão emocional. Dias em que o trader acorda ansioso, irritado ou excessivamente acelerado. E quando esse estado interno não é reconhecido com honestidade, a execução começa a se deteriorar rapidamente. O problema é que o operador emocional quase nunca aceita interromper. Depois de algumas perdas consecutivas, surge a necessidade de recuperar imediatamente aquilo que foi perdido. Não apenas o dinheiro, mas também a sensação de controle. O trader começa a sentir que precisa provar algo para si mesmo. Precisa mostrar que ainda consegue acertar. Precisa compensar o desconforto emocional criado pelas operações anteriores. Nesse momento, o mercado deixa de ser analisado com clareza e passa a ser utilizado como ferramenta emocional. Cada nova entrada carrega expectativa, frustração e urgência acumuladas. O operacional deixa de seguir critérios objetivos e começa a obedecer impulsos emocionais. É exatamente aqui que saber parar se transforma em uma habilidade extremamente importante, porque interromper operações no momento correto exige maturidade emocional. Exige reconhecer que continuar operando em um estado mental ruim provavelmente ampliará o dano já existente. O trader disciplinado entende que preservar energia mental também faz parte da estratégia. Ele compreende que capital emocional influencia diretamente sua capacidade de leitura, execução e tomada de decisão. Quando esse capital está desgastado, insistir no mercado raramente produz clareza. Por isso, muitas vezes, a melhor decisão operacional não é entrar em outro trade, é encerrar o dia, respirar, revisar erros, permitir que a mente recupere estabilidade antes de voltar a executar. Existe força em continuar quando existe clareza, mas existe ainda mais inteligência em parar quando ela desaparece. Preservar capital emocional é parte da estratégia. Um dos maiores problemas do trader emocional não está na falta de inteligência, nem na ausência de conhecimento técnico. O problema, muitas vezes, está no ego, na necessidade constante de provar para si mesmo que está certo. E quando essa necessidade assume o controle, seguir regras começa a se tornar cada vez mais difícil. O ego transforma cada operação em uma questão pessoal. O trader deixa de enxergar o trade como apenas uma probabilidade dentro de uma sequência estatística e começa a enxergá-lo como uma validação da própria capacidade. Nesse momento, aceitar um stop já não parece apenas uma perda financeira. Parece uma derrota emocional. É exatamente por isso que tantos operadores se recusam a sair de posições erradas. Eles preferem sustentar prejuízos cada vez maiores do que admitir que aquela entrada não funcionou. O problema não é mais dinheiro. O problema passa a ser orgulho. Quanto mais o ego domina a tomada de decisão, mais o trader tenta negociar com o mercado. Ele move stop. Ele aumenta a posição sem critério. Ele força novas entradas, tentando recuperar rapidamente aquilo que perdeu. As operações de revanche surgem justamente dessa incapacidade de aceitar o desconforto emocional de um erro.
O mercado, porém, não recompensa a necessidade de validação. O mercado não se importa com convicção emocional. Ele apenas reage às decisões executadas. E decisões tomadas para alimentar o ego quase sempre terminam em impulsividade e descontrole. O trader disciplinado entende algo que muda completamente sua postura operacional. Estar errado faz parte do processo. Nenhum operador profissional acerta sempre. Nenhuma estratégia elimina perdas. O que diferencia operadores consistentes é a capacidade de aceitar pequenos erros sem permitir que eles se transformem em grandes problemas. Quando a identidade do trader fica completamente ligada ao resultado, cada perda abala sua confiança e cada ganho alimenta excesso de segurança. Essa oscilação emocional destrói estabilidade. O operador deixa de agir com clareza e passa a agir tentando proteger a própria imagem mental. Por isso, disciplina exige humildade. Exige maturidade suficiente para reconhecer que o mercado não existe para confirmar expectativas pessoais. O objetivo não é provar inteligência. O objetivo é executar corretamente de maneira consistente. Quanto maior o ego, menor a capacidade de seguir regras. Porque regras limitam impulsos. E o ego sempre tenta convencer o trader de que dessa vez ele deve ignorá-las. Quando alguém observa um trader consistente de fora, normalmente enxerga apenas o resultado final. As operações bem executadas, a calma durante momentos de pressão, a estabilidade emocional diante de ganhos e perdas. Mas quase nunca percebe o que sustenta esse equilíbrio no dia a dia. A consistência não nasce apenas durante o horário de mercado. Ela começa muito antes da abertura e continua mesmo depois do encerramento das operações. Traders profissionais entendem que desempenho não depende apenas do momento da entrada. Ele depende da qualidade da rotina que sustenta a mente responsável por decidir. Por isso, a revisão diária se torna parte fundamental da evolução. O operador consistente não termina o pregão simplesmente desligando a plataforma e indo embora emocionalmente carregado. Ele revisa suas decisões, observa onde respeitou o plano e identifica os momentos em que permitiu interferência emocional. Essa análise constante impede que erros se acumulem sem consciência. O diário operacional também ocupa um papel extremamente importante nesse processo. Registrar entradas, saídas, contexto emocional e padrões comportamentais cria clareza sobre aquilo que normalmente passaria despercebido. Muitos traders acreditam que possuem problemas técnicos, quando na realidade repetem padrões emocionais específicos em determinados estados mentais. Com o tempo, o operador começa a perceber que gestão emocional não acontece apenas durante uma operação difícil. Ela acontece diariamente, através da forma como ele dorme, organiza sua rotina, lida com ansiedade, administra frustrações e preserva energia mental. Um trader emocionalmente desgastado dificilmente conseguirá executar com clareza, independentemente da qualidade da estratégia que utiliza. Outro ponto importante é que disciplina não se limita ao gráfico. Ela aparece na organização do ambiente, no respeito aos horários, na preparação antes do mercado e na capacidade de manter constância mesmo em períodos sem grandes resultados. O operador maduro entende que estabilidade operacional é consequência direta de hábitos repetidos com responsabilidade. É exatamente por isso que muitos nunca conseguem manter consistência por muito tempo. Eles querem resultados profissionais sem construir hábitos profissionais. Buscam performance sem estrutura emocional. Querem estabilidade financeira enquanto vivem mentalmente em desordem. No fim das contas, a consistência que todos enxergam durante as operações nasce de hábitos que quase ninguém valoriza quando o mercado está fechado. Depois de um certo tempo dentro do mercado, o trader começa a perceber uma verdade que no início parecia irrelevante. Estratégias podem ser copiadas, indicadores podem ser aprendidos, livros podem ser estudados, técnicas podem ser replicadas por praticamente qualquer pessoa com acesso à informação. O conhecimento técnico, por si só,
deixou de ser algo raro há muito tempo. O verdadeiro diferencial aparece em outro lugar. Ele surge na capacidade de permanecer equilibrado enquanto executa aquilo que já sabe. Porque conhecer uma estratégia e conseguir aplicá-la corretamente sob pressão emocional são coisas completamente diferentes. Muitos operadores sabem exatamente o que deveriam fazer, mas não conseguem agir de acordo com isso quando o mercado começa a pressionar emocionalmente. O medo altera decisões, a ansiedade acelera entradas, a euforia distorce gerenciamento de risco. E pouco a pouco, o trader deixa de seguir seu próprio sistema, passando a operar guiado por impulsos momentâneos. É justamente por isso que controle emocional se torna algo tão raro. Poucos conseguem manter clareza depois de uma sequência negativa. Poucos conseguem respeitar limites quando sentem vontade de recuperar rapidamente aquilo que perderam. Poucos conseguem permanecer disciplinados quando o emocional começa a pedir atalhos. O trader disciplinado entende que longevidade depende menos de intensidade e mais de estabilidade. Ele não tenta vencer o mercado em um único dia. Ele pensa em permanência. Pensa em continuar executando bem mesmo depois de meses, anos e ciclos difíceis. Essa postura muda completamente a relação com o trading. O foco deixa de ser encontrar oportunidades extraordinárias e passa a ser proteger a qualidade das decisões repetidas diariamente. Porque resultados sólidos raramente nascem de momentos emocionais extremos. Eles normalmente surgem de uma execução consistente sustentada ao longo do tempo. No longo prazo, a disciplina separa quem permanece de quem desaparece. Não porque o trader disciplinado seja necessariamente mais inteligente, mas porque ele consegue evitar os próprios impulsos destrutivos enquanto a maioria continua sendo controlada por eles. Esse áudio foi feito com base nos ensinamentos reais de Alexander Elder extraídos do livro Negociando para Viver. É um conteúdo rico e refinado, feito com muita dedicação e cuidado para moldar a sua mentalidade como day trader. Então, se você gostou desse vídeo, deixe um gostei. Se inscreva e deixe seu apoio nos comentários. E se quiser um áudio de reprogramação mental para a fase em que você se encontra, acesse o link na descrição. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados. E finalmente você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.